Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todas as irmãs que estão aí chegando, né, para nossa aula de escatologia, né? Muito bem, hoje é dia 6 de outubro de 2020. Na semana passada nós não tivemos a aula, né? O pessoal já sabe por quê, né? Eu e a Simone fizemos aniversário ali bem próximos, né? A gente faz aniversário com uma semana de diferença só e a gente ainda não tinha conseguido sair para jantar fora, para curtir o momento, né? Então a gente foi na terça-feira passada, por isso nós terminamos não fazendo a nossa live na semana passada. Mas hoje estamos aqui, estamos de volta, com a graça de Deus, né? Para a gente seguir em frente aí até o final do nosso curso, né? Eu estava calculando hoje aí, eu creio que mais umas 6 ou 7 aulas a gente termina, tá? Vai ter talvez uma terça-feira mais adiante, talvez que eu não consiga fazer, talvez, isso depois eu vou falando para vocês, né, por causa da nossa agenda, mas estamos já aí, vamos seguir aí para uma reta final, né, vamos dizer que a gente já cumpriu aí em torno de 2/3 desse curso, a gente já fez, né? 2/3 desse curso de escatologia nós já cobrimos aqui, tá? Bom, gente, vamos lá. Na aula passada, que já faz 15 dias, né, que a gente teve a nossa última aula, nós começamos a falar sobre essa figura, né? Nós começamos a falar sobre essa figura que vai ter bastante proeminência durante o período da grande tribulação, que é a figura do anticristo, tá? Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre o anticristo, tá? Depois, seria interessante você, se possível, até ouvir novamente a aula passada, né? Porque, em conjunção com essa, então, ela forma, essas duas aulas, elas formam aí o panorama no qual nós estamos falando sobre essa figura importante do ponto de vista aí do que a Bíblia revela, né, que vai estar atuando na grande tribulação, tá? Que é a figura do anticristo. Então, na aula passada, nós falamos sobre os textos que falam sobre o anticristo nas epístolas de João, tá? Para quem tiver uma memória boa aí, nós começamos a falar sobre o anticristo nos baseando, né, nos textos que o apóstolo João escreveu a respeito nas suas epístolas, tá? É interessante a gente pensar que o mesmo João, o mesmo apóstolo João, é o autor do livro de Apocalipse, né, que é o livro das revelações, tá certo? O livro escatológico aí, né, do Novo Testamento, por excelência, é o livro de Apocalipse. Então, é isso. João, nas epístolas, ele fala sobre o anticristo, ele fala em pelo menos uns 4 versículos diferentes, ele fala sobre o anticristo nas epístolas dele, e ele também foi o autor, né, inspirado por Deus, do livro de Apocalipse, tá? E na aula passada nós também falamos do anticristo como o sinal, né, do início da grande tribulação, né? Então nós temos adotado uma visão pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja é arrebatada
antes do início da tribulação, não é? Mas o que marca mesmo o início da grande tribulação não é nem o arrebatamento da igreja, no meu entender. O que marca mesmo o início da grande tribulação é a assinatura, né, daquele pacto, daquela aliança que o anticristo vai fazer com muitos por uma semana, que é a 70ª semana de Daniel, conforme está lá em Daniel 9:27. Então é nesse momento que fica claro, né? É a partir desse momento que fica totalmente claro quem é de fato o anticristo e se dá início aí, se dá, né, a partida, vamos dizer assim, da grande tribulação, né, dos 7 anos, da 70ª semana de Daniel. A gente falou sobre isso bastante na aula passada, não vou retomar aqui. Hoje o que eu quero fazer com vocês, gente, é olhar para mais alguns textos bíblicos que falam, então, sobre essa figura, tá? Que é a figura do anticristo, ok? Então, se você puder, abra comigo aí a sua Bíblia, no livro de Daniel, profeta Daniel, tá? Nós temos algumas referências ao anticristo. Hoje nós vamos nos basear em três livros da Bíblia, tá? Nós vamos olhar para algumas profecias que estão no livro de Daniel. Nós vamos olhar um pouquinho mais para aquele texto que o apóstolo Paulo escreveu, né, aos Tessalonicenses, na sua 2ª carta, e vamos para o livro de Apocalipse, tá? Então, começando lá em Daniel capítulo 7, se você puder acompanhar lendo comigo na sua Bíblia, Daniel capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó, só relembrando, a gente já falou sobre isso também, a gente já falou sobre as visões, né, que nós temos retratadas aqui no livro de Daniel. Então, o capítulo 7 é aquele capítulo que fala sobre os 4 animais, né? Aquele sonho que Daniel teve sobre aqueles 4 animais, que nós entendemos que representam aqueles 4 grandes impérios, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E aí, aqui em Daniel 7, versículo 8, então, nesse contexto, né, do sonho sobre os 4 animais, Daniel diz assim, olha, 7, 8 de Daniel, diz assim, estando eu a observar os chifres, porque aqui ele está falando do 4º animal, né, aquele animal que ele não conseguiu nem achar um animal semelhante para descrever, né? Foi o 4º animal foi o que mais impressionou Daniel nesse sonho, nessa visão aqui. E aí então ele fala que esse 4º animal, né, ele era diferente de todos os animais. Aí no finalzinho do verso 7, o Daniel 7, 7, ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, né? Aí o verso 8 diz, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, tá? Então, entre os 10 chifres, subiu um outro chifre pequeno, ele diz aqui, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre pequeno, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, esse pequeno chifre aqui, gente, de Daniel 7, versículo 8, é uma referência ao anticristo, tá? Segundo, né, a maioria dos estudiosos aí, principalmente os pré-milenistas, pré-tribulacionistas, entendem esse pequeno chifre aqui é uma referência ao anticristo. Diz aqui que nesse pequeno chifre, havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência, né? Com insolência, quer dizer, com arrogância, com zombaria, né? Com irreverência, tá? Bom,
Aí no próprio capítulo 7, gente, de Daniel, vamos lá. Nós estamos lendo os textos bíblicos aqui que falam sobre essa figura, né? Essa figura que vai ter uma proeminência no período da grande tribulação, que é o anticristo. Então Daniel 7, 21, Daniel falando aqui, tá? 7, 21. Eu olhava e eis que este chifre pequeno, né? Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, né? Então, tá aqui. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e, por um tempo, vai prevalecer contra os santos. No caso aqui, a gente entende contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, tá? O povo de Israel, que estará presente na grande tribulação. Só que o verso 22 aqui já fala sobre a derrota do anticristo, né? O verso 22 diz, até que, né? Então veja que o verso 21 diz que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, tá? Então aqui fala aqui, né, do aparecimento do Senhor, né? Descrito aqui como ancião de dias, que vai fazer justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, né? Uma referência ao reinar que é estabelecido então logo depois do período da grande tribulação, tá? O versículo 24, gente, o versículo 24 diz o seguinte, ó. O versículo 24 do capítulo 7 de Daniel diz o seguinte: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, né? Porque fala que esse quarto animal que representava ou que representa o Império Romano, ele tinha 10 chifres, né? Então, diz aqui, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, olha aí, outro chifre, né? Que é o pequeno chifre que a gente leu agora há pouco, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Então tá aqui, tá falando do anticristo, tá? Olha aqui. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Ele vai magoar os santos do Altíssimo, aqui uma referência ao povo de Israel. E cuidará dos tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Então, olha aí, essa referência aqui a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, né? Porque a gente já falou várias vezes, no meio da semana, no meio da 70ª semana, o anticristo vai quebrar o acordo, vai quebrar a aliança, e vai começar a perseguição ferrenha aos judeus, da metade da grande tribulação para frente, né? Como toda semana são 7 anos, a metade são 3 anos e meio. Por isso que fala aqui, ó, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 mais 2, 3, mais metade, né? 3 e meio. Então, 3 anos e meio, tá? Mas aqui também já fala, né? Já fala do julgamento, tá? Verso 26, 7, 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio desse rei, né? Desse chifre pequeno aqui, que é uma referência ao anticristo. Então, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Deu uma travadinha aqui. Então, 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim, tá? Muito bem. Gente,
Aqui ainda em Daniel, capítulo 9, eu não vou ler esse texto aqui, porque a gente já leu várias vezes, né? Daniel 9, 27, também esse texto fala sobre o anticristo, tá? E fala também sobre a destruição do anticristo, tá? Daniel 9, 27 eu não vou ler aqui, porque é aquele texto que está no contexto das 70 semanas, a gente já leu bastante, já falou bastante sobre esse texto aqui, quem está acompanhando o curso deve se lembrar, tá? E nós vamos agora ir para Daniel mesmo, capítulo 11. Nós vamos agora para Daniel, capítulo 11. Vamos para o versículo 30, deixa eu ver aqui, 36, ok? Daniel 11, 36. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho aqui comigo, né, um esboço que eu preparei dessas aulas, tá? E eu estou colocando esses esboços, gente, de vez em quando dá uma travadinha, tá? Mas como eu dizia, eu coloquei esses esboços lá no meu blog, né? Eu estou colocando aos poucos esses esboços no meu blog. Então hoje mesmo eu coloquei, tá? No meu blog, eu chamo de aula 8, tá? Por quê? Porque tem aulas que a gente faz 2 aulas, né? Tem algumas aulas a gente dividiu em 2 partes, tá certo? Então, essa do anticristo, por exemplo, é uma delas. Então, lá no blog, você vai ver, vai estar lá como aula número 8, tá? Eu postei hoje lá no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Se você, eventualmente, estiver agora na sua casa, acompanhando essa aula, por exemplo, pelo celular ou pelo tablet, e você puder abrir no seu computador, dá para você acompanhar, né, a aula, inclusive acompanhando pela apostila que eu já postei lá, né? Pelo esboço, melhor dizendo, dessa aula que eu já coloquei lá no blog, tá? Então veja, aqui, gente, é interessante só a gente ter em mente o seguinte, veja só, no livro de Daniel, então, no capítulo 7, o anticristo ele é identificado como eu acabei de ler lá para vocês, tá? Aí em Daniel 9, que é o texto que fala das 70 semanas, o anticristo ele é identificado como um príncipe que há de vir. Um príncipe que há de vir. E aqui em Daniel 11, o anticristo ele é identificado como um rei, né? Como um rei que há de surgir, tá? Então, vamos lá, Daniel 11, versículo 36, olha, vamos ler aqui. Esse texto é muito interessante, pessoal. Tem uns detalhes aqui bem interessantes. Vamos observar aqui, ó. Daniel 11, 36, diz assim, este rei, então é uma referência ao anticristo, tá? Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Olha aqui o que está falando do anticristo aqui. Que ele se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses, que é o Deus verdadeiro, né? Contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, né? Tá falando aqui que esse rei, que é o anticristo, e será próspero até que, né? Tudo tem um até que, né? Tem um limite, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Mas continua no verso 37 falando sobre o anticristo, esse líder, esse governante mundial que vai surgir nos últimos dias da história humana. Olha só o verso 37. Daniel 11, 37. Diz assim, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Porque a gente sabe, né, gente, que o anticristo ele vai querer ser adorado, ele vai ser adorado como uma divindade. A gente já vai ler lá em Apocalipse a respeito disso, tá? Ele vai reivindicar a adoração para ele, o anticristo, esse governante mundial futuro que vai surgir na história humana,
ele vai reivindicar culto para ele mesmo. Né? Isso aqui nos faz lembrar o culto aos imperadores romanos, né? Porque o anticristo ele vai surgir, né, numa espécie de império romano restaurado, né? Então você lembra que os imperadores romanos, eles reivindicavam a adoração, né? Existia o culto ao imperador. Então o anticristo ele vai reivindicar, vamos dizer assim, ele vai reivindicar divindade, ele vai querer ser adorado como um Deus. E aqui tá escrito aqui, ó, o versículo 37 diz: porque sobre tudo se engrandecerá, né? Mas é interessante aqui, eu queria que você observasse esse verso 37, porque diz assim: ele não terá respeito aos deuses de seus pais. Tá? Então, vamos pensar nessa tese que eu sempre trago aqui, né, que o anticristo ele vai ser provavelmente um líder ali, um líder político europeu, porque a base do Império Romano era na Europa, né? Entendeu? E se o anticristo ele vai liderar uma espécie de Império Romano ressuscitado, tá? Então eu penso que deve ser um líder europeu. E aqui está dizendo que esse rei, esse anticristo, ele não terá respeito aos deuses dos seus pais. Então ele não vai ter respeito a nenhum tipo de religião, não é? Inclusive a religião cristã que esteve ali no continente em algum momento da história humana. Mas é interessante também, esse texto aqui diz que ele não terá respeito ao desejo de mulheres. É interessante essa frase aqui, né? Ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas essa frase aqui, que diz que o anticristo ele não terá respeito ao desejo de mulheres, gente, essa frase aqui ela é interessante, porque alguns comentaristas acreditam, olha, talvez você nunca ouviu falar isso que eu vou falar agora. Preste atenção aí no que eu vou falar agora. Né? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas alguns comentaristas, com base nesse versículo aqui, acreditam que o anticristo poderá ser um homossexual. Poderá ser um homossexual, porque diz aqui que ele não terá respeito ao desejo de mulheres, tá? Se não me engano, na outra tradução, na Almeida Revista e Corrigida, infelizmente eu não trouxe ela aqui. Me parece que fica mais contundente ainda aqui essa frase, na outra tradução, na Almeida Revista e Corrigida, tá? Então, alguns comentaristas chegam a dizer, com base nesse versículo, que talvez, né, isso não dá para a gente afirmar, mas talvez o anticristo seja um homossexual, tá? Porque diz aqui que ele não terá respeito ao desejo de mulheres. E isso não é uma coisa impossível, gente, porque o anticristo ele vai representar tudo que é contrário a Deus, tudo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu. A gente sabe, né? Nós cristãos, nós entendemos que, né, o relacionamento matrimonial deve ser heterossexual, né? A gente entende isso pela Bíblia, pelas Escrituras, tá certo? Respeitamos, né, quem pensa diferente, mas nós entendemos isso pela Bíblia, pelas Escrituras, tá certo? E como o anticristo ele vai ser um anticristo, né? Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, como diz o apóstolo Paulo, contra tudo que é objeto de culto, contra toda a tradição cristã. Então não é difícil mesmo que ele seja, né, que ele seja um homossexual, porque para até contradizer aquilo que nós entendemos ser, aquilo que Deus estabelece na sua palavra, né, em termos de relacionamento conjugal, e para contradizer a própria natureza, né?
Então, é uma tese, tá? Que alguns estudiosos da Bíblia levantam aqui, baseado nesse versículo, tá? Bom, aí no verso 38 diz aqui, ó, olha só, a gente está em Daniel 11, agora versículo 38. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Há um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis, tá? Aqui existem muitas interpretações diferentes para o que ou quem seria esse Deus das fortalezas aqui, tá? Eu não vou me deter aqui, mas eu vou ler o verso 39, que diz assim: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. E os que o reconhecerem, olha essa parte aqui que interessante, os que reconhecerem, né, esse rei, esse pequeno chifre, né, esse príncipe que há de vir, que a gente entende ser o anticristo, diz aqui, aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio, tá? Então ele vai honrar aqueles que, né, se aliarem a ele, tá? Mas se você for agora para o versículo 45, a última parte do versículo 45 diz aqui: mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, tá? Então a última frase do verso 45 fala também aqui da derrota, né? Da derrota do anticristo. Chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Ok, gente? Muito bem. Agora nós vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por favor, vá comigo lá para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto aqui, gente, fala muita coisa, né? Fala muita coisa. É um texto muito escatológico. Nova travadinha, vamos lá. As duas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, elas são cartas assim de uma conotação bem escatológica, né? São cartas escatológicas. E esse capítulo 2 aqui da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, então é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse texto aqui, ele é muito interessante. Olha só, aqui no versículo 3, então vamos lá. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né? Versículo 3, Paulo está dizendo assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? Ele está falando, versículo 20, ele vai dizer que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, está aí no verso 3. Então, a vinda do Senhor Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Olha aí, o filho da perdição. Tá, gente? Então, preste atenção aqui. Esse texto está dizendo, né, que a segunda vinda de Jesus, ela não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, tá? E aí eu te pergunto, será que nós já não estamos vivendo esses dias de apostasia, gente? Não é? Porque nós estamos vendo, né? Infelizmente, os próprios cristãos, né, apostatarem da fé. A gente tá vivendo aí hoje, nos nossos dias, uma espécie de reavivamento negativo, né? Essa palavra reavivamento aqui, num contexto negativo, né? Um reavivamento
do liberalismo teológico, né, que questiona a Bíblia como a palavra de Deus. Isso acontecendo aí no meio das igrejas, entre pastores, né, se voltando para o liberalismo teológico, questionando, né, a autoridade, a inspiração da Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus. O que é isso? Não seria uma forma de apostasia? Né? E, enfim, a sociedade como um todo, você sabe, a gente tem sempre falado aqui, né? Desculpa, gente, deixa eu só abaixar o volume aqui. A gente tem sempre falado aqui para vocês, né? Que existe, né, uma ideologia hoje no mundo, que é a ideologia progressista, né, que é o progressismo, são os progressistas, né, vamos dizer assim, geralmente aliados aos partidos de esquerda, né, a gente tem que falar isso porque é fato, né, o progressismo ele está geralmente aliado aos partidos de esquerda, tá, no mundo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. Tá? E esses progressistas, eles estão trabalhando no sentido de desconstruir a fé cristã, de desconstruir os valores cristãos, né? De desconstruir tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, né? No aspecto espiritual, tá certo? Então, a apostasia me parece que está aí, né, gente? A apostasia está aí, tá certo? A gente tem esse movimento mesmo que é um movimento assim, só pode ser inspirado no inferno, né, para desconstruir os valores cristãos, né, para desconstruir a palavra de Deus, tudo, né, que a gente recebeu de herança, né, dos apóstolos, da tradição da igreja, né? Tudo isso está sendo questionado, tudo isso está sendo relativizado, tudo isso está sendo confrontado, né? Isso não seria uma apostasia? Penso que sim, né? Só que o texto está dizendo que, então, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, veja os termos que o apóstolo Paulo usa aqui para falar sobre o anticristo. Ele fala que ele é o homem da iniquidade, tá? Fala que ele é o filho da perdição, tá? Agora olha o verso 4. O qual, então esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, que a gente entende ser o anticristo, verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Se levanta. Então você vê que o espírito do anticristo ele já está muito presente, né, gente? A gente tem visto aí movimentos, né, até por esses progressistas que eu estava falando, em que símbolos do cristianismo estão sendo, por assim dizer, profanados, vamos dizer assim, né? Símbolos do cristianismo, tanto do cristianismo protestante quanto do cristianismo católico. Símbolos estão sendo profanados, estão sendo ultrajados. Já é o espírito do anticristo, porque diz que o anticristo aqui diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto, diz aqui verso 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está aqui. Então, o que nós entendemos aqui? Né? Que o anticristo ele vai se assentar no santuário de Deus, como está aqui, está muito claro, né, gente? Ele vai se assentar no santuário de Deus. Esse santuário de Deus aqui, né, os teólogos entendem ser o terceiro templo. Os teólogos entendem ser o terceiro templo, que vai ser construído em Jerusalém. Então, como a gente falou já em aulas anteriores, acho que foi na aula passada que eu falei isso, né? Que esse acordo que o anticristo vai fazer, né,
que vai durar esse acordo, que corresponde aos 7 anos da 70ª semana. Esse acordo deve contemplar, nesse acordo deverá constar a autorização para a reconstrução do templo de Jerusalém, do templo. Né? O terceiro templo, o primeiro foi construído por Salomão, o terceiro foi construído depois da volta do cativeiro babilônico, né? E agora, então, o terceiro templo teria que ser reconstruído para que o anticristo possa profaná-lo. Como Jesus diz, lá em Mateus capítulo 24, né? Como Daniel diz lá em Daniel 9:27, como Paulo diz aqui, né? A ponto de assentar-se no santuário de Deus. Esse santuário de Deus, provavelmente, o templo reconstruído, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Né? Olha só, agora vamos para o verso 7. Verso 7 aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:7. Diz assim: com efeito, Paulo está dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Olha aí. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então o texto aqui diz que algo ou alguém está detendo, né? Vamos dizer assim, o aparecimento do anticristo. Né? O mistério da iniquidade já está operando. Né? E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8. Então, quando for afastado, né, aquele ou aquilo que está detendo, né, olha só o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo. Aí, quando aquele que agora o detém for afastado, verso 8, então será de fato revelado o iníquo. Que é o... Aí diz aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, tá? Interessante, né? A gente falou sobre isso já em uma das aulas. Existe a maior parte dos comentaristas pré-tribulacionistas acredita que aquele que agora o detém é o Espírito Santo de Deus. Tá? O texto não deixa isso claro, tá? Mas a maior parte dos comentaristas pressupõe que aquele que agora o detém, né, detém a revelação, o aparecimento do anticristo, né, a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo. Então, quando a igreja for arrebatada, por assim dizer, o Espírito Santo será retirado. Eu digo por assim dizer, por quê? Porque o Espírito Santo é onipresente, né? Ele é a terceira pessoa da divindade, tá? Então, por assim dizer, o Espírito Santo será retirado, né? Olha, aguarda somente que seja afastado, será? Então, afastado, a palavra é até melhor afastado do que retirado, tá? Então, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, vários estudiosos bíblicos entendem que é uma referência ao Espírito Santo. Então, será de fato revelado o iníquo, né? O verso 9 ainda fala sobre o anticristo, tá? Hoje o nosso estudo aqui é sobre essa figura, o anticristo. Então, 2:9 de 2 Tessalonicenses. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tá? Então, a gente vai para o texto de Apocalipse agora e você vai ver que, de fato, o anticristo ele vai aparecer, né, segundo a eficácia de Satanás.
com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, conforme está escrito aqui em 2 Tessalonicenses, o texto de Apocalipse vai confirmar isso daqui, tá? Vamos lá então? Então, deixa eu só dizer o seguinte aqui, ó. Veja só, lá no livro de Daniel, o anticristo é identificado como pequeno chifre, como um príncipe que há de vir e também como um rei, né, que há de aparecer nos últimos tempos. Aqui, em 2 Tessalonicenses, ele é descrito com 3 designações: homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo, tá? São 3 designações aqui para a mesma pessoa, para o mesmo personagem aqui, que é o anticristo. Agora vamos para o livro de Apocalipse. Vamos lá. Agora você vai abrir comigo lá em Apocalipse, capítulo 13, por favor. Apocalipse, capítulo 13. Tá? Capítulo 13. Que esse texto aqui, gente, ele vai falar sobre o anticristo, tá? E vai falar também sobre o ajudante do anticristo, né? Porque o anticristo vai ter um ajudante. Ele vai ter um auxiliar, vamos dizer assim, que aqui também é descrito como uma besta, né? Aqui em Apocalipse 13, nós temos a descrição de 2 bestas. Uma é o anticristo. A outra besta é o falso profeta, tá? Que é o ajudante do anticristo. Então, são figuras que estarão presentes no período da grande tribulação. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, tá? Olha só, vamos ler aqui. Apocalipse 13, 1. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Né? Então, preste atenção aqui, antes da gente continuar. Diz aqui que esta besta ela emergiu do mar, né? Do mar. Aqui no meu esboço, que está disponível para vocês lá no meu blog, eu anotei o seguinte aqui, ó. O anticristo é descrito como a besta que emerge do mar, né? No versículo 1, esta besta é vista a emergir do mar, tá? Como os animais vistos por Daniel. Então, lembra da visão de Daniel, lá em Daniel capítulo 7, dos 4 animais, né? Que a gente leu lá agora há pouco, né? Aquela visão lá dos 4 animais, aqueles animais também emergiram do mar. Olha que interessante, né? Então, no versículo 1, aqui de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1, esta besta, ela é vista a emergir do mar, assim como os animais vistos por Daniel lá no capítulo 7. O mar pode representar aqui a humanidade, tá? O mar pode representar a humanidade em que os ventos do distúrbio sopram, tá? Então, muitos também estudiosos entendem aqui que o mar é uma referência à humanidade, tá? A humanidade. Então, a besta surge do mar, surge de entre a humanidade, tá? Bom, aí diz aqui que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, tá? Olha, os 10 chifres correspondem à mesma faceta do animal desconhecido de Daniel 7, porque lá também fala, né, sobre isso, né? Lembre-se que lá em Daniel 7, o quarto animal, o quarto animal terrível que Daniel ficou mais impressionado com ele também tinha 10 chifres. Lembra? E aqui também a besta tem 10 chifres também. Então, os 10 chifres correspondem à mesma faceta do animal desconhecido de Daniel 7, indicando que o império à vista é Roma restaurada, quando 10 reis contemporâneos governarão. 10 reis estarão governando de alguma forma. A gente não tem aí hoje já
a União Europeia, onde são vários países reunidos, juntos, né? Nós temos. Até que a Inglaterra recentemente está saindo, né, dessa União Europeia aí. Então a coisa tá indo, tá acontecendo. Mas em um dado momento, pelo que a gente entende, não é, 10 reis governarão, né, de forma 10 reis contemporâneos governarão, né? E aí você se lembra lá que na visão lá de Daniel, um chifre abate 3 reis e surge, né? Abate um chifre abate três chifres, né? Então você vê aqui, né? Aqui diz, é interessante, esse texto diz que ele tem 10 chifres e 7 cabeças, olha aí, né? Vamos seguir aqui, ó. Deixa eu só ver se falta alguma coisa aqui. Aí diz aqui, no verso 2, vemos que a besta... é interessante isso também. Ó. No verso 2, vemos que a besta se assemelha a um leopardo, um urso e um leão. São os mesmos animais lá de Daniel 7. Você vê que tem uma correlação, tá, gente? Essa visão aqui de João, na ilha de Patmos, que está relatada em Apocalipse 13, tem uma correlação com a visão de Daniel capítulo 7. Porque, ó, vamos ler aqui. Vamos ler do versículo 1. Então, Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, né? Como se fossem coroas, né? E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Agora, olha o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, a boca como de leão. Olha só, não é interessante? Os 3 animais que são citados aqui em Apocalipse, leopardo, urso e leão, são os 3 animais os 3 primeiros animais da visão que Daniel teve lá em capítulo 7, que ele via 4 animais, né? Ele via 4. O 4º animal ele não conseguia identificar com nenhuma semelhança aqui na face da terra, que era um animal muito feroz, né? Entendeu? Então, assim, aqui ele fala, mas os outros 3 animais ele identificou, era justamente o quê? Semelhante a leopardo, urso e leão, né? E aqui, tá aqui, ó. Então eu anotei aqui no meu esboço. No verso 2, vemos que a besta, essa besta aqui de Apocalipse, se assemelha a um leopardo, um urso e um leão. São os mesmos animais lá de Daniel 7, significando a Grécia, os medos e os persas e a Babilônia. Então veja, essa Roma restaurada, o 4º animal, ele terá características dos 3 animais anteriores. Né? O Império Romano restaurado ele vai ter características dos impérios anteriores, assírio, medo-persa e grego. Tá? Eu já falei sobre isso aqui nas aulas passadas, porque cada império que ia caindo, o império seguinte absorvia as características do império anterior. Né? Então, eu penso que é nesse sentido que a gente pode interpretar aqui, tá? Então, veja só, até eu escrevi aqui, a Roma restaurada terá características semelhantes àquelas possuídas por todos os 3 impérios antigos, o que eu acabei de dizer. Eu vou reler aqui, que acho que a frase escrita aqui ficou melhor explicado. Ó. A Roma restaurada... Tá? E o anticristo vai ser o representante dessa Roma restaurada, desse Império Romano restaurado. Tá? O anticristo vai ser o representante desse Império Romano restaurado. Então, a Roma restaurada terá características semelhantes àquelas possuídas por todos os 3 impérios antigos, né? Babilônico, medo-persa e grego, representados pelos animais. Leão, urso e leopardo, que estão aqui no versículo 2. Tá? Então existe toda uma correlação aqui, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir aqui
para a gente finalizar, que já estamos quase no horário. Então, olha só, o verso 3 diz assim, ó, verso 3, olha que interessante aqui, Apocalipse 13, 3. Então, João diz, então vi uma de suas cabeças, né? Porque diz aqui que tinha 7 cabeças, né? Então, vi uma de suas cabeças golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha aqui, toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Verso 4. E adoraram Adoraram quem aqui? Adoraram o dragão. Aqui é uma referência a Satanás, gente. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Tá? Aí o verso 5. Foi-lhe dada uma boca, olha, essa besta que emerge do mar, que a gente entende ser o anticristo, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias. Lembra lá que o pequeno chifre tinha uma boca que falava insolências? Olha aqui. Né? A essa besta aqui que emerge do mar, que a gente entende ser o anticristo, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade foi dada a essa besta, autoridade para agir por quanto tempo? Por quanto tempo? 42 meses. 42 meses é o equivalente ao quê? A 3 anos e meio. Exatamente a segunda parte, né? A parte final da grande tribulação, que é o momento que o anticristo profana o templo, quebra o acordo com os judeus e começa a perseguir os judeus de forma mais intensa, né? Na segunda metade da tribulação, tá? Tá tudo aqui, né? Verso 6. E abriu a boca, né, essa besta, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Olha aí. Faz uma correlação com o texto de Paulo lá de 2 Tessalonicenses, né? Se levanta contra Deus, contra tudo que é objeto de culto e tal. Então, verso 6 aqui. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7 agora. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Contra os santos. E os vencesse. Olha aí. Conforme está lá em Daniel. Né? A gente acabou de ler lá na aula. Né? Foi-lhe dado a essa besta, que é o anticristo, que pelejasse contra os santos, contra o povo de Israel. E os vencesse. Foi-lhe permitido vencer. Olha só agora o verso 7, a segunda parte. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então o anticristo vai ser um governante mundial que vai ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha aqui. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então, a besta aqui, o anticristo, vai receber autoridade sobre, né, cada tribo, povo, língua e nação, e todos os que habitam sobre a terra vão adorá-la. Né? Quem? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Bom, aí, gente, nós vamos para o versículo 11 agora. Eu vou pular aqui, capítulo 13 de Apocalipse, ainda versículo 11, que vai falar da outra besta, que é o falso profeta, tá? É a besta que emerge da terra aqui, tá? É a besta que emerge da terra. Então, olha, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ler aqui no meu esboço aqui um comentário, ó. Diz assim, em Apocalipse 13, de 11 a 18, que a gente vai ler agora, descreve-se outra pessoa nomeada de besta, uma segunda besta, né? Entretanto, esta pessoa
é chamada pelo termo de besta somente uma vez, no versículo introdutório, que é o versículo 11. Todas as outras referências à besta, não somente neste trecho, mas no livro de Apocalipse inteiro, refere-se à primeira besta, que é o anticristo. Tá? Então, essa segunda besta aqui, ela só é chamada de besta aqui no versículo 11. Tá? Todas as outras referências a uma besta em Apocalipse é uma referência à primeira besta, que é o anticristo. Só que essa segunda besta aqui, ela é chamada de falso profeta em outras passagens, tá? Aqui no livro de Apocalipse. Então, aí no meu esboço, você vai ter as referências. Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20, 10, tá? Nessas passagens, essa segunda besta ela é chamada de falso profeta. Então veja só, ao que tudo indica, esta pessoa, esse falso profeta, será um líder religioso. Então, enquanto o anticristo vai ser um líder político, o falso profeta vai ser um líder religioso, até porque vai ser um falso o quê? Profeta. Tem a ver com a questão espiritual, não é verdade? Um profeta, né? Então, é um falso profeta. Então, ao que tudo indica, esta pessoa será um líder religioso. Isto é indicado por ele ser chamado de falso profeta e por instigar, né, essa segunda besta aqui, o falso profeta, vai instigar o povo a adorar a primeira besta, o anticristo, né? E é descrita essa segunda besta aqui, o falso profeta, é descrito como parecendo, preste atenção, parece, mas não é, parecendo cordeiro, né? Mas embora pareça como cordeiro, falará como dragão. Parece, mas não é, parece um cordeiro, mas fala como dragão, mostrando que está debaixo do controle de Satanás, né? Como o próprio anticristo também estará debaixo do controle de Satanás, tá? Então, gente, olha só, vamos ler aqui rapidamente para a gente concluir aqui a nossa aula, Apocalipse 13, versículo 11, ó. Olha só. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra, né? Que uma das cabeças havia sido golpeada, mas tinha sido curada. Então, esse falso profeta, essa segunda besta, diz aqui que ela exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e os habitantes da terra adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo, tá? Cuja ferida mortal fora curada. 13 agora, capítulo 13, versículo 13. Também opera grandes sinais, olha só, esse falso profeta. Opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, né? Então, é um texto um pouco difícil, né? Mas está dizendo aqui que essa segunda besta aqui, que é o falso profeta, né? Ela seduz as pessoas que habitam na terra por causa dos sinais que essa segunda besta tem o poder de executar, né?
E aí ela induz os habitantes da terra a fazerem uma imagem. Deve ser uma espécie de um ídolo, uma imagem à primeira besta, ao anticristo. Tá? E aí diz aqui que esse falso profeta teve o poder aqui de comunicar fôlego para essa imagem. Então, uma imagem que tinha fôlego e que essa imagem, né, virá a falar, né? E essa imagem fará morrer todos que adorem essa imagem. Verso 16, olha, Apocalipse 13:16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, tá? Então, gente, é isso, né? A gente sabe, né? Aqui fala da marca na mão direita, né? Ou sobre a fronte, né? A gente sabe, né? Existe como é que se diz assim, uma especulação de que pode ser esses microchips, né? A marca da besta podem ser esses microchips, né? Porque hoje existem aí microchips menores do que um grãozinho de arroz, né? Que já são usados em animais para localizarem animais que se perdem, né? E que isso, daqui a algum tempo, provavelmente vai estar pronto para ser implantado nos seres humanos. Né? Então, daqui a algum tempo, né, como muitos dizem, a pessoa não vai usar o cartão de crédito, né? Vai usar aqui, ó. A maquininha vai ler vai ler na própria mão da pessoa, tá certo? A nossa não, né, irmão? Se Deus quiser, a gente não vai estar mais aqui, né? Com a graça de Deus, a gente já vai ter sido arrebatado, né? Mas é isso, tá aqui, tá falando, né? Que vai ser colocada essa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, né? Bom, gente, para a gente terminar, eu quero só dizer o seguinte, que a aula passada e essa, então, a gente está falando sobre o anticristo, tá? A gente precisa falar, porque é um personagem que está descrito na Bíblia, que vai ter proeminência nos últimos dias. Então a gente falou aqui do anticristo como um sinal, né, do início do período da grande tribulação. Nós falamos sobre os textos bíblicos que falam sobre o anticristo. Nós falamos sobre o ajudante do anticristo, que é o falso profeta. E também falamos sobre a derrota do anticristo. A gente termina com isso aqui. Tá? Porque a derrota do anticristo, ela está narrada tanto lá nos textos de Daniel, como na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, como aqui em Apocalipse também. Então eu vou terminar lendo o texto de Apocalipse, porque os textos lá de Daniel e de 2 Tessalonicenses, que falam sobre o anticristo, nós já lemos lá, não é, quando fala da derrota do anticristo. Então eu quero ler aqui o texto de Apocalipse que fala da derrota do anticristo, que é Apocalipse capítulo 19, tá? Apocalipse capítulo 19, versículo 19 também. 19, tá? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aqui é uma referência a Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então João está dizendo aqui que ele viu a besta, tá? O anticristo aqui, uma referência ao anticristo. E ele viu os reis da terra, né, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra quem? Contra aquele que estava montado no cavalo, que é uma referência a Cristo aqui. A gente falou disso na aula passada. Tá? Verso 20. Mas a besta, ó,
Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. A besta e o falso profeta foram aprisionados, né? Então vamos ler aqui, ó, Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então está aqui a descrição da derrota do anticristo, descrito aqui também em Apocalipse. Ok, meus queridos? Então, muito bem. Na aula que vem, gente, essa é a nossa aula de número 12, né? O oitavo assunto, mas a aula número 12, porque a gente foi, algumas aulas, alguns assuntos, melhor dizendo, nós desmembramos em 2 aulas, tá certo? Então, essa foi a nossa aula número 8, ou melhor dizendo, assunto número 8, aula número 12, tá? Na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre o milênio, tá? Então, se prepare aí, porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a questão do milênio, do reino milenar de Cristo, tá bom? Então, muito bem, agradeço muito aí, né, a companhia de todos vocês, tá bom? Agradeço muito a companhia de todos vocês. Ouça a aula mais uma vez, tenta ler os textos para ir clareando cada vez mais na sua mente, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima aula, permitindo Deus.